Queridos irmãos, boa noite mais uma vez. Vamos então passar agora ao momento da exposição da palavra do Senhor. E eu vou convidá-los a abrir a palavra de Deus, conforme escreveu Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 9. Atos, capítulo 9, versos 32 a 43. Atos, capítulo 9, versos 32 a 43. Farei essa leitura, peço que os irmãos acompanhem com atenção, com fé. É o texto da palavra de Deus, é aquilo que o Senhor deixou registrado, revelado a nós. Então, acompanhe com reverência e atenção. Atos 9, 32 a 43 diz assim a palavra: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos agora que o Senhor abra o nosso coração para que Ele receba da semente dessa palavra e ali ela cresça, ela frutifique e encha a nossa vida do ensinamento correto que vem do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Quando eu possuía um porte físico adequado para jogar futebol, era uma coisa que eu amava fazer. Eu jogava sempre que dava, eu aguentava correr por mais de 10 segundos, coisa que é difícil hoje. Só que às vezes eu forçava muito. E teve uma vez que eu fui para o futebol e eu não aqueci nem nada, já entrei jogando, fui lá chutar uma bola e tal. E eu resolvi dar um daqueles chutes de impacto, sabe? Você levanta a perna até lá no alto para dar aquele chute, para mostrar presença, força. E eu fui lá, levantei, pá! Não foi o barulho do meu pé pegando na bola, não. Foi o barulho da minha coxa rasgando, eu acho. Porque pelo menos a dor que eu senti na hora foi disso. Minha coxa quase que rasgou ali. Na verdade, o que tinha acontecido é que o músculo da minha coxa tinha estirado. E esse negócio é tão doloroso, é impressionante que eu não conseguia levantar a minha perna mais naquele dia. Simplesmente não dava, não tirava a minha perna do chão. Então, eu precisei de ajuda para levantar do chão, precisei de ajuda para ser carregado até um carro, e esse carro me levar até em casa, e eu não conseguia simplesmente andar direito com aquela perna. Depois melhorou, obviamente, eu consegui andar mancando por um tempo, até que eu fiz umas boas sessões de fisioterapia, e aí a minha perna voltou ao normal.
A questão é que eu não era acostumado com isso, né? A gente gosta, né, de dar liberdade de andar de um lado para o outro, de fazer o que você quer, de fazer isso e aquilo. E na hora eu falava assim, caraca, velho, não serve para nada. Essa perna aqui não serve mais para nada, eu preciso de ajuda para tudo. E exageros à parte, é complicado quando a gente não consegue nem se levantar do chão para conseguir fazer as coisas que a gente precisa e gosta. E no texto de hoje a gente vai ver um pouco disso em 2 milagres realizados por Cristo por intermédio do apóstolo Pedro aqui. Em ambos é significativo que Pedro fala a mesma coisa: levanta-te, em ambos os casos. E as 2 histórias são quase que uma ilustração daquilo que Cristo faz conosco também. Ele nos levanta. E de pessoas que antes achavam que não serviam para nada, talvez, agora são pessoas chamadas com o propósito de servir, a quem elas podem ter certeza que vai lhes dar valor por isso. Então, em resumo, é isso que a gente precisa aprender no texto de hoje, que nós somos chamados para servir, capacitados por Cristo, anunciando a Cristo para a glória de Cristo. Em resumo, é isso. Nós somos chamados a servir, capacitados por Cristo, anunciando a Cristo para a glória de Cristo. E a gente vai ver isso em 3 partes aqui do nosso texto. O primeiro ponto aqui que eu quero tratar é que devemos servir com fé e com tudo aquilo que Deus nos capacitou. Devemos servir com fé e com tudo aquilo que Deus nos capacitou. Vamos ver isso nos versos 32 e 33 primeiramente. Veja aí mais uma vez na sua Bíblia. E se você fechou a sua Bíblia, abra de novo, a gente vai acompanhar ainda na Bíblia várias vezes, voltando nela no texto. Versos 32 e 33 dizem: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Vamos contextualizar aqui primeiro. O capítulo 9 é o capítulo que trata, a gente olha para ele e fala, é o capítulo da conversão de Paulo. A gente tratou em 3 sermões nos domingos anteriores sobre a conversão de Paulo. É do 9, do versículo 1 até o 31, é a conversão de Paulo, a integração dele dentro da igreja. E agora a gente volta a Pedro no final desse capítulo. E isso é importante porque a gente tem que saber que a igreja continua ativa em outros lugares. Quando Lucas está focado em um lugar, o Lucas é o escritor e ele está focado ali em Paulo, ele está focado em Pedro, não significa que a igreja está parada em outros lugares. Ela continua ativa, ela continua trabalhando. Por quê? Porque o personagem principal não é nem Paulo e nem Pedro. É Cristo, por meio do seu Espírito Santo atuando na igreja, para proclamar o evangelho e transformar vidas. E isso fica evidente aqui com Pedro indo agora visitar uma igreja formada ali nessa cidade chamada Lida. E aqui a gente está vendo outro trabalho realizado pelos apóstolos. Normalmente a gente vê os apóstolos em Atos, a gente olha para eles e fala, eles vão pregar o evangelho para quem precisa, para os descrentes. Mas não é só isso. Vocês lembram de quando Jesus, na verdade, pouco antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus puxou Pedro para uma conversa e ele fez algumas perguntas para Pedro. E ele virou para Pedro e falou, Pedro, tu me amas? Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta outra vez, Pedro, tu me amas? E ele responde a mesma coisa. E Jesus pergunta uma terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro agora cabisbaixo, já fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Qual que era a resposta de Jesus sempre que Pedro falava? Jesus virava para ele e falava, então, apacenta as minhas ovelhas. É exatamente o que Pedro está fazendo agora. Pedro, ele está apacentando, ele está pastoreando as ovelhas de Cristo. Nem só de pregar o evangelho aos descrentes vivia Pedro e vivia a igreja de Cristo, mas também de edificar a igreja já crente por meio desse mesmo evangelho. E é isso que Pedro está fazendo aqui. Pedro está indo nessa ida, então, pastoral a essa cidade chamada Lida, e Deus coloca diante dele ali um homem chamado Enéas, paralítico havia 8 anos,
na cama. A gente não sabe quem é esse Enéas. Primeira vez e única que ele aparece na Bíblia, creio eu. Nem se ele era crente ou se ele não era, a gente não sabe. Há discussões se ele era, se ele não era. Talvez se ele fosse, foi a própria igreja que levou a Pedro ele para que ele fosse curado. Se ele não fosse, ele se deparou com Pedro e foi abençoado ali. A gente não sabe por quê. Porque o foco aqui é outro. Qual que é o foco de Lucas aqui ao mostrar essa história? O foco é mostrar o poder de Deus por meio de Pedro para curar esse homem. O texto diz não quem era ele, mas qual era a situação dele. Qual que era a situação dele? Ele era um paralítico, havia 8 anos na cama. Sabe o que isso quer dizer? Que a doença dele era incurável. Ou, pelo menos, ninguém na época sabia curar. E ele estava há 8 anos numa cama. Não havia solução para o problema de saúde dele aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, tinha gente capacitada para curar esse homem, sim. E esse homem era Pedro. Pedro era capacitado por Deus para servir nesse caso. Na verdade, Deus ele tinha um grande propósito com esse dom de curar, de milagres que ele havia dado aos apóstolos. A gente vai falar mais disso. Mas Pedro, ele era a pessoa que podia solucionar. Ele era capacitado para estar ali e servir ao Senhor naquela demanda. Então aqui a gente já começa a ver o primeiro propósito que eu quero que a gente aprenda aqui. Deus nos chama a servir com aquilo que Ele nos capacitou a fazer. Quais são as suas capacitações? O que Deus te dotou a fazer? O que é aquilo que você olha e fala, isso aqui eu sei. Aquilo ali talvez eu não sei tocar violão não, mas isso aqui eu sei. Quais são as suas capacitações? Sabe por quê? Porque quando surge algo dentro das suas capacitações para servir, é como se Deus estivesse dando um recado para você, falando assim, vai meu filho, trabalha. A oportunidade está aí, serve. Está dentro daquilo que você é bom. Está dentro daquilo que eu te chamei a fazer. Sirva. E vai acontecer a mesma coisa no outro milagre desse texto, tá? Mas ele vai dividir o foco do serviço de Pedro com uma mulher que nos é apresentada aqui. Vamos lá, esse texto ele tem 2 milagres, eu vou ponto a ponto apontando as coisas em cada um dos milagres, tá? Então vamos para o outro milagre agora, verso 36. Veja lá, para a gente ver a mesma coisa acontecendo, mas com uma outra perspectiva. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Jope é uma cidade bem próxima de Lida, tá? Pedro estava em Lida e nós somos deslocados por Lucas, aqui o autor, para essa cidade de Jope, onde residia uma mulher que ele está nos apresentando aqui. Essa mulher se chama Tábita, ou em grego se chama Dorcas, tá? Tábita em aramaico, em grego Dorcas. A gente sabe traduzir porque o nome dela, a tradução é gazela, ou o nome desse animal. Então, a gente consegue traduzir nas 2 línguas. Isso vai ser importante mais para frente, eu vou dizer por quê. E o texto nos diz com ênfase o quê? Diferentemente de Enéas, que o Lucas não falou absolutamente nada sobre quem ele era, mas apenas da situação dele. Aqui Lucas faz questão de falar quem era ela. Ela era uma mulher piedosa, uma mulher notável. A palavra para notável aqui, ela pode ser traduzida por plena, cheia, e provavelmente quer dizer cheia do Espírito nas obras que ela realizava. Porque vê que o texto fala, ela era uma mulher que realizava boas obras e ajudava os pobres dando esmolas. E aí o texto continua e Lucas diz para nós
que ela faleceu por algum tipo de doença aqui, nós não sabemos qual. Eles fizeram os procedimentos para o sepultamento. Lavaram ela, em seguida colocaram ela no cenáculo, que era uma espécie de quarto no andar superior da casa, um quartinho, ali simplesmente para aguardar o momento certo para o sepultamento. Normalmente o sepultamento para os judeus era imediato, ou eles esperavam por alguma coisa. E o que parece é que nesse meio tempo eles souberam que Pedro, o apóstolo Pedro, estava numa cidade próxima. A cidade de Lida e de Jope, elas são bem próximas, cerca de 16 quilômetros de distância, algo mais ou menos nessa distância. Para hoje que a gente tem carro, é do lado. Para eles não é tão perto assim, mas ainda é perto. Devia ser mais ou menos uma caminhada de umas 3 horas, por aí. Então esses 2 discípulos devem ter ido correndo até lá, antes que ela fosse sepultada, para chamar Pedro e voltar com ele. E o impressionante é que Pedro atende e volta, caminha essas 3 horas com ele para atender o chamado. E aqui a gente vê uma palavra importante aqui, é fé, em todos os lados. Primeiro, a fé desses homens que chamaram Pedro. Porque, sabe, gente, curar de uma doença, um milagre, curar de uma doença, ok, é extraordinário. Mas uma mulher que já está morta, a fé desses homens era grande. E eles foram até Pedro, 3 horas de caminhada, de ida, 3 horas para voltar, para que então Pedro pudesse ir, sem a garantia de que algo poderia acontecer. Mas eles tinham fé de que poderia acontecer alguma coisa. E Pedro então, mais uma vez, mostra a sua atitude servil, de servir ao Senhor, de servir à igreja. E eu imagino que ele receoso foi, porque ele tinha curado um homem ali, mas agora é uma ressurreição. É uma outra coisa. Mas Pedro foi. E aqui a gente vê também a fé dele. Será que Deus tinha capacitado ele também para isso? Talvez ele estivesse se perguntando isso. Mas ele foi fielmente servir ao Senhor. Se tinha alguém que poderia ser capacitado para isso, era ele, como apóstolo do Evangelho de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, aqui a gente vê uma junção poderosa para a sua vida. A junção de quê? De fé com a capacitação. Fé mais capacitação. Meu irmão, quando você tem isso, você tem essas duas coisas na igreja, na sua vida para servir ao Senhor e edificar a igreja onde você estiver, você pode ter certeza que é bênção. Eu não estou dizendo que tudo que você fizer vai dar certo. Não é essa a questão. Mas se você é capacitado e você é fiel, a chance das coisas darem certo é muito maior. Busque isso. Aproveite quando você encontra isso, encontra a oportunidade para poder servir e seja fiel, tenha fé no Senhor. Fortaleça então a sua fé no Senhor e busque capacitação para servir cada vez mais e melhor ao Senhor. E a gente encontra isso também na outra personagem do texto, nessa personagem chamada Dorcas. E a diferença de Dorcas para Pedro é enorme, porque Pedro é um apóstolo. Dorcas a gente não faz ideia de quem é. Dorcas é uma mulher, é uma irmã da igreja. Pedro é um apóstolo. Mas olha como Lucas coloca ambos em uma situação grandiosa. Porque eles edificavam a igreja de forma grandiosa. Cada um no serviço a que foi chamado a fazer. E deixe-me comentar sobre isso, porque isso é muito importante para nós. Às vezes nós achamos que servir na igreja, ou que um serviço que agrada a Deus, é só aquele que é grandioso, é só aquele que vem aqui à frente e ensina, é só aquele que pastoreia, é só aquele que vai lá para o outro lado do mundo fazer missões. Isso é grandioso. O que eu faço é pequeno, nem dá para contar. Não é o que o texto nos mostra. Servir a igreja nas pequenas coisas também é muito importante. E o texto diz para nós, eu diria, algo essencial.
Essa mulher, ela ajudava os pobres com frequência e ela fazia roupas para abençoar as mulheres viúvas da igreja. Talvez você saiba fazer roupas para ajudar também os outros. Talvez você saiba fazer comida. Ou talvez você tenha algum trabalho que você saiba fazer que é útil para alguém da igreja. Eu não estou dizendo que você deve, então, ofertar aquilo que você sabe gratuitamente para todo mundo, assim, sempre e tudo mais. Mas, às vezes, ajudar em meio à necessidade é bom e edifica a igreja. Ou, pelo menos, tentar facilitar para que as pessoas possam usufruir do seu trabalho quando elas têm necessidade. Talvez fazer um preço camarada, talvez oferecer uma oportunidade mais ideal para que a pessoa possa usufruir do seu trabalho. Isso também é servir ao Senhor como igreja. Servir ao Senhor como igreja não é só estar aqui na igreja na frente. Servir ao Senhor como igreja é fazer aquilo que você é capacitado a fazer para a glória de Deus, para abençoar os seus irmãos. Às vezes a gente se pergunta onde e como Deus quer que a gente sirva. E a resposta mais natural é você se perguntar: o que eu sei fazer? E como é que eu uso isso para a glória de Deus e para abençoar o povo dele? Nem todo mundo precisa ser apóstolo, pastor ou missionário para estar servindo a Deus. Você deve servir a Deus edificando a igreja naquilo que Ele mesmo te capacitou, te dotou a fazer. Essa era a primeira coisa que a gente tinha que ver. Mas, em segundo lugar, a gente vai ver um outro aspecto desse serviço. Um aspecto agora mais de como eu uso a minha capacitação. E a gente vai ver que a gente deve servir pelo poder de Cristo e imitando a Cristo. Pelo poder de Cristo e imitando a Cristo. Vamos voltar agora ao primeiro milagre. A história do primeiro milagre. Olha o versículo 34. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Perceba que Pedro não fala igual a gente muitas vezes, infelizmente, vê nas televisões daí. Eu declaro, se levante. Não. Pedro, ele tira o foco dele. Porque ele diz que é Jesus quem o cura. O poder é de Cristo. A obra é de Cristo. A capacitação que Pedro tem vem de Cristo. Então Pedro anuncia isso. Jesus Cristo te cura. E uma coisa interessante que eu imagino aqui é como é que os apóstolos, quando eles faziam essas coisas, eles sabiam quais palavras eles tinham que dizer? Será que era no improviso, alguma coisa assim na hora que vinha na cabeça dele, ele falava? O texto vai nos mostrar que não era qualquer coisa, não. A forma como Pedro fala tem base. Ele imita alguém. E esse alguém é o seu mestre. O seu mestre o ensinou a fazer. Pedro praticamente está repetindo as palavras de Jesus em um outro milagre semelhante a esse que Jesus protagonizou lá nos evangelhos. Não precisa abrir a Bíblia não, mas em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, nos conta uma história de Jesus curando um paralítico também. Um paralítico que aparentemente também era sem solução a questão física dele. E as palavras de Jesus para aquele paralítico foram quais naquela vez? Jesus virou para ele e falou assim: levanta-te, toma o teu leito. E Jesus completou: vai para a tua casa. Pedro faz praticamente a mesma coisa aqui. Ou seja, Pedro age pelo poder de Cristo, imitando a Cristo, literalmente. E talvez você se pergunte, a título de curiosidade aqui, por que mandar a pessoa arrumar a cama dele depois de ter sido curado? Por quê? A pessoa foi curada, ela quer pular, se levantar, sair correndo, falar: nossa, caraca, eu tô curado. Contar isso para todo mundo. Então, por que tanto Pedro
como Jesus falaram: arruma a tua cama, arruma o teu leito, toma o teu leito. Porque isso é uma declaração, meus irmãos, de que a cura foi completa e permanente. É como se eles estivessem dizendo: arruma o teu leito, arruma a sua cama. Por quê? Porque você não vai precisar mais se deitar nela. Ou seja, para a gente entrar novamente no tema do nosso sermão, levanta e vá servir. Porque agora você não vai ter mais problema com a sua necessidade. Pode servir tranquilo. O mesmo levanta-te é dito no milagre seguinte. Vamos voltar agora lá para o outro milagre, no texto seguinte, verso 40. Olha lá. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Então, mais uma vez, Pedro está diante de uma situação difícil, e dessa vez mais difícil ainda. A mulher está morta. Então ele pede por privacidade naquele momento. Talvez para não gerar expectativa em quem estivesse do lado dele, ou para ter um momento de maior concentração na oração. Ele pede então para todos saírem, ele fica ali sozinho com aquele cadáver à sua frente. E ele ora. Mais uma vez, ele sabe que o poder não vem dele. Ele ora. É de Deus. Deus é o Senhor que tem o poder, é o Senhor quem me capacita. E a partir disso, depois da oração, então é que ele diz as palavras: Tabita, levanta-te. Ou como ficaria em aramaico, vou gastar meu aramaico que eu não tenho aqui, ele fala: Tabita, cume. Quem lembra de outro texto em que algo parecido é dito? A gente leu durante o culto hoje, né? Mais uma vez Pedro está fazendo o quê? Imitando Jesus. Marcos capítulo 5, a gente leu durante o culto hoje a famosa história de Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Ali Jesus faz o quê? Quando ele chega no local, ela estava morta, ele está com seus apóstolos, as pessoas ali já estão rindo, porque elas já estão duvidando que Jesus vai fazer alguma coisa, porque ele chegou, ela já estava morta. O que Jesus faz? Pede privacidade. Jesus fala: saem todos daqui do quarto, e ele fica ali com o cadáver à sua frente. E as palavras de Jesus na ocasião são, não Tabita, mas Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. Portanto, por meio do poder de Cristo e imitando a Cristo literalmente, Pedro faz aquilo que foi capacitado a fazer. Mas deixa eu deixar isso mais bonito. Deixe-me falar dessa mulher, mais uma vez, Dorcas ou Tabita. O texto ele é literal para dizer que Pedro imitou a Jesus. Ele não é literal com essa mulher. Ela dava esmolas, ela fabricava roupas e doava. A gente nem sabe se Jesus sabia costurar uma roupa para doar para os outros. Não dá para ser literal. Mas não é para ser literal. É para ser mais. Ela imita a Cristo na piedade. É nesse sentido que nós, então, temos que imitar a Cristo. Naquilo que ele demonstra. Não exatamente nas palavras literais que ele diz. É isso que essa mulher ensina para nós. Por quê? Porque uma coisa a gente sabe: Cristo se importava com os pobres. Cristo se importava com os necessitados, ele ajudava. Cristo amava fazer o bem em obediência a Deus. Nesse sentido, meu irmão, Dorcas servia pelo poder de Cristo e imitando a Cristo. E é esse o real sentido que você precisa entender para você, meu irmão. Que você precisa colocar na sua vida. Será que eu tenho imitado a Cristo? Não quero que você simplesmente repita as palavras que Cristo diz na palavra. O que você precisa é imitar a vida perfeitamente amorosa,
bondosa e obediente do seu Salvador. É nesse sentido que ele é um espelho para nós e que nós devemos imitá-lo, tal como Dorcas faz. E isso fica mais belo ainda quando você olha para o que Deus fez com essa mulher. Deus a ressuscitou. Sabe, isso não é uma coisa pequena, isso não acontece com todo mundo da Bíblia. É um número desse tamanhozinho de pessoas que a Bíblia mostra que passou por isso. Um teólogo conhecido chamado João Calvino, ele diz que Deus, ele poderia ter deixado aquela mulher viva para abençoar aquelas viúvas, porque aquelas viúvas, elas aparentemente se sentiram órfãs quando essa mulher se foi. Quando Pedro chega no local, elas chegam para Pedro chorando, abatidas, mostrando para Pedro as roupas, olha o que ela fez para nós, e a gente perdeu, faz alguma coisa. Ela era amada, porque ela demonstrava amor. Mas Deus preferiu não deixá-la viva e demonstrar a elas um amor ainda mais profundo. Porque Deus resolveu tirar ela deles, para depois devolver, mostrando a elas o amor de Cristo Jesus, o Salvador, o autor da vida. Você percebe a beleza disso? O propósito de Deus com a morte e a ressurreição dessa mulher é mostrar, vamos dizer no nível mais óbvio, o que o serviço que ela fazia na igreja de amor ali era importante. Mas mais importante que isso, Deus tem o propósito de demonstrar o amor de Cristo, autor da vida, dando ela de volta à igreja. Isso é significativo, meu irmão, porque ela não é, ou não era tão importante para a vida da igreja como um dos apóstolos. Pedro era importante para a igreja total. Ela era importante na igreja local dela. Ou seja, Pedro era mais importante do que ela, se você for olhar por esse nível. Mas nenhum dos apóstolos morreu e foi ressuscitado. Deus privilegiou aquela mulher, porque ela amava a sua igreja e Cristo a amava. E Cristo amava aquela igreja e Cristo então privilegiou tanto ela quanto aquela igreja com isso, com esse milagre. Sabe, meu irmão, quando você serve pelo poder de Cristo e imitando a Cristo, o que eu quero dizer é que você precisa servir em obediência e fidelidade a Deus. E o próprio Jesus disse algo maravilhoso sobre isso. Ele disse assim certa vez: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ser amado por Cristo? Você quer ser amado por Deus, o Pai? Não estou garantindo que se você fizer isso, você vai ser ressuscitado quando você morrer. Pelo menos não imediatamente, mas na glória todos nós. Quando você é amado por Cristo. Portanto, meu irmão, sirva em obediência pelo poder de Cristo e imitando a Cristo na vida piedosa que Ele nos mostra. E assim a gente chega a uma terceira lição agora, para a gente finalizar esse texto hoje. Um terceiro e último aspecto desse serviço é que devemos servir para o crescimento e edificação da igreja, ou seja, para a glória de Cristo. Devemos servir para o crescimento e edificação da igreja, para a glória de Cristo. Mais uma vez, agora vamos voltar para o primeiro milagre. Verso 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Só para a gente lembrar aqui, então, Pedro curou aquele paralítico na cidade de Lida. É a primeira cidade que a gente está lidando aqui. Sarona é a região que circunda Lida.
Ou seja, o que ocorreu naquela pequena cidade ali foi algo tão grandioso que ultrapassou os limites dela mesma e atingiu toda a região em volta com o Evangelho de Cristo. Aqui a gente vê, então, o propósito dos milagres, que eu falei que eu ia voltar. O propósito dos milagres, meu irmão, não é chamar atenção para você, ou para aquele que faz o milagre, para falar, eu sou capacitado, eu tenho o poder. Não. O propósito dos milagres é chamar a atenção do Evangelho, ao Evangelho. Esse é o propósito. Às vezes os milagres ocorriam antes, às vezes depois da pregação da palavra, mas o intuito é o mesmo, é chamar a atenção das pessoas à veracidade daquilo que vai ser ou era ou tinha sido pregado. Um milagre, ele pode chamar muita atenção, mas ele precisa vir acompanhado do Evangelho sendo pregado. Porque aí você mostra quem é o autor do milagre, que então pode salvar a vida da pessoa. Tanto Dorcas quanto o paralítico, eles podem até ter os seus corpos restabelecidos, mas não adianta nada se a alma, o coração não for restabelecido por Cristo. Milagres continuam a acontecer hoje, tá? Não com a mesma frequência que acontecia nessa época. E não da mesma forma também. Hoje nós não temos apóstolos e pessoas ligadas aos apóstolos com esses dons que levanta a mão e fala e aquilo acontece. Milagres acontecem pela providência de Deus. Hoje é assim que ocorre. Mas vamos voltar ao que eu quero tratar aqui no nosso texto, que é a questão do serviço. A pregação de Pedro, então, está implícita aqui. O milagre acontece e Pedro, mais uma vez, vai servir ao Senhor por aquilo que ele foi capacitado. Ele é um apóstolo, os apóstolos eram tremendamente capacitados. Ele faz o milagre e ele depois prega o evangelho. E, então, ao pregar o evangelho, muitas pessoas se convertem. E isso redunda em glória a Deus. Eu já falei muito de milagres, seus propósitos, mas eu quero que você perceba que a premissa é a mesma para o serviço. Qual o propósito, não dos milagres agora, mas qual é o propósito do serviço? Qual é o propósito de servir a Deus? E eu vou dizer a mesma coisa. Sabe por que você serve a Deus? Sabe por que Ele te chama a servir aqui na igreja? Para que você chame a atenção das pessoas para Cristo e para dar glória ao nome dele. O propósito é o mesmo, dos milagres, dos serviços, do trabalho de edificação que nós fazemos na igreja. Quando nós, então, servimos em amor, em fidelidade e obediência a Deus, automaticamente o nosso serviço vai auxiliar no crescimento e na edificação da igreja, e isso vai redundar em glória a Deus. E da mesma forma acontece no milagre seguinte. Vamos voltar lá. Versos 41 a 43. Diz assim: ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Em primeiro lugar aqui, veja o amor de Pedro. Isso passa despercebido, mas o fato de ele dar a mão para aquela moça não é um mero cavalheirismo. Sabe por quê? O livro de Atos é um livro que ele ainda está entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu sempre falo que ele é um livro de transição. As cerimônias do Antigo Testamento, elas passam, né? Elas são sombra daquilo que vem no Novo Testamento. Mas no livro de Atos ainda há essa transição das coisas. Então, provavelmente, na cabeça de Pedro, ele sabia das regras cerimoniais do Antigo Testamento. E uma das regras cerimoniais do Antigo Testamento é: se tocar em um cadáver, você está impuro.
diante de Deus. Tinha que se lavar, tinha que fazer um monte de coisa. Mas Pedro lhe dá a mão e a levanta. E aqui a gente vê Deus já trabalhando em Pedro para a libertação desses cerimonialismos que ficam para trás. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós temos plena e perfeita purificação. Eu posso encostar num cadáver ou o que for, eu estou plenamente purificado em Cristo Jesus. Isso vai ficar claro nos próximos sermões, é um spoiler para frente, porque no capítulo 10 a gente vai falar bem disso. Mas voltando, veja o amor e o carinho que Pedro tem, tanto com ela quanto com as viúvas também. O texto diz que ele, ao levantá-la, ele a apresenta de volta aos santos e principalmente às viúvas ali. Ou seja, Pedro ele não fez isso para se mostrar, mas ele faz isso para abençoar aquelas pessoas, em amor àquelas pessoas. O que eu quero dizer é que Pedro utiliza suas capacitações, seus dons, para edificar a igreja e não mostrar a si mesmo. Isso é importante para nós. Tenha em vista primeiro o amor antes do dom. O amor é mais importante. Inclusive, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, fala que o amor é o dom supremo. Tenha em vista primeiro o amor. É o que Pedro está tendo aqui. Pedro poderia sair dali como bonzão, né? Eu ressuscitei essa mulher. Não. Ele a levanta, ele entrega à igreja e fala aqui, ó, a mulher que tanto abençoa vocês. Sejam abençoadas e agradeçam ao seu Senhor por isso. Em seguida, o texto nos diz que muitos creram no Senhor mais uma vez. Mas mais belo ainda é quando a gente olha isso na vida de Dorcas. Eu sempre estou voltando a ela, porque essa mulher realmente é notável. Ela servia a Cristo amorosamente, sendo uma notável discípula. Cristo a amou, tanto por isso, a ponto de ressuscitar essa mulher. E isso que aconteceu com ela se tornou um testemunho tão grande que ajudou muitos a crerem em Cristo para a salvação. Você já pensou, meu irmão? O testemunho da vida dessa mulher estava sendo útil para que vidas pudessem ser alcançadas para Cristo Jesus. E o testemunho dela não é nada que ela tenha feito por si mesma ali, porque ela foi ressuscitada. Não era meramente isso. O que levou Cristo a ressuscitar ela? O fruto do trabalho, do serviço dela ao Senhor. A forma como ela edificava a igreja era tão abençoadora que Cristo a ressuscitou, e isso se tornou testemunho que redundou em crescimento da igreja e glória a Deus. Meu irmão, pense nisso. Quando você sirva, quando você servir, você vai ser amado e também vai ser usado por Cristo. E que privilégio é poder ter o que essa mulher teve aqui. O serviço dela, o amor simplesmente dela em Cristo Jesus se tornou um testemunho que gerou frutos tão benéficos que abençoou a igreja de Cristo a crescer e glorificar a Cristo. Que a nossa vida também se torne um testemunho por aquilo que a gente faz ao Senhor para ganhar pessoas anunciando o Evangelho. Bom, está na hora de concluir então. E a mensagem que eu quero que você saia na cabeça hoje aqui é o que eu coloquei de título desse sermão. Levante-se e sirva. Você pode não ser um paralítico que precisou ser curado, muito menos foi ressuscitado, ou pelo menos eu acho que ninguém aqui já morreu e ressuscitou, né? Mas essas histórias nos lembram de algo que Cristo fez com cada um de nós, de certa forma. Sabe o que Cristo fez com cada um de nós? Ele também nos levantou. Ele pegou na nossa mão e falou: levante-se. Levante-se do seu estado de queda pelo pecado. E Ele então nos levanta, nos põe de pé, nos purifica para que a gente possa servir. A gente adora falar que
calvinistas, né, como nós somos, que pela graça nós somos salvos. Se dependesse de mim, eu estava perdido, mas Cristo veio, me levantou e me trouxe para a vida. Eu não fiz nada e eu fui salvo. Isso é lindo mesmo. Mas a partir do momento que você é salvo, o fazer nada fica para trás. Porque Cristo te salva com um propósito, para que você sirva, meu irmão. Depois, se você quiser, você leia Efésios capítulo 2. Versos 8 a 10. É o clássico versículo 8, é o que fala: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 10 muita gente esquece, porque o versículo 10 ele vai dizer que nós somos salvos, chamados por Cristo para boas obras. A graça é na salvação, a partir daí é santificação. E a gente precisa agir. Eu lembro que depois de fazer as sessões de fisioterapia na minha perna, eu já estava bem. Eu já estava conseguindo andar sem mancar. Eu levantava a perna tranquilamente. Não sentia mais nada ali. Mas eu confesso que quando eu voltei a jogar bola, eu tinha medo de chutar. Eu confesso que quando eu tinha que forçar a perna, eu ainda tinha medo. Ela estava curada, mas eu tinha medo ainda. Será que vai acontecer alguma coisa? E sabe, isso é muito comum em todo aquele que Cristo levanta pela queda do pecado. No início. No início a gente tem medo. A gente não sabe muito bem como fazer. A gente não quer forçar nada. Mas eu vou te dizer, meu irmão, especialmente para aqueles que estão chegando agora para a igreja, não tem melhor fisioterapeuta que o Espírito Santo. Ele trata o nosso medo, ele nos capacita, ele nos encoraja. Meu irmão, o Senhor já te levantou. O que você precisa para poder servir mais e melhor? O que a gente precisa fazer é escutar o que o apóstolo Paulo diz para nós. Certa vez Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. E às vezes a gente sabe, mas como que eu vou fazer isso? Cristo nos dá vários meios para isso. Ore, leia a palavra, busque ao Senhor, esteja em comunhão com a igreja, se encha de Deus. E aí você vai servir mais e melhor, seja nas grandes ou nas pequenas coisas. Seja você Pedro ou seja você Dorcas. Ambos serviram e foram amados por Cristo igualmente. Então, meu irmão, sirva. Alguns na liderança, outros nas missões, outros costurando roupa para doação, outros limpando o chão, alguns entregando folheto na rua, outros cortando cabelo de quem precisa, outros atendendo em consultório médico. Sabe, meu irmão, eu não sei qual é o seu serviço, mas eu sei que quem serve com fé e com aquilo que Deus capacitou a fazer, em obediência, imitando a Cristo, e para edificar a igreja e glorificar a Deus, será amado por Ele. E, meu irmão, teu amor de Cristo está acima de qualquer outra bênção que esse mundo pode nos oferecer. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua grandiosa palavra que nos ensina e que nos mostra que em Cristo nós somos capacitados, mas mais que isso, nós somos salvos, transformados pelo teu evangelho, e agora nós podemos viver da forma como o Senhor nos criou para vivermos, para servir ao Senhor, em glória ao Senhor e nos deleitando, nos alegrando com tudo aquilo que o Senhor nos dá. Ó Deus, coloca isso nos nossos corações. Tire o medo, tire tudo aquilo que nos atrapalha a nos relacionar contigo. Nos ajude a utilizar cada vez mais e melhor os meios de graça que o Senhor nos deu, a tua palavra, esse canal que nós temos para falar com o Senhor, que é a oração, a tua igreja, os sacramentos, hoje que nós vimos aqui tanto o batismo e agora como vamos participar da ceia. Ó Deus, nos ajude cada vez mais a olhar para essas coisas e mostrar que nós estamos crescendo, fortalecendo a nossa fé
para que sejamos mais fiéis ao Senhor. É o que nós pedimos, no nome daquele que nos transformou e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Cristo Jesus. Amém.